Que a graça de nosso Deus seja com a sua vida, com a sua história. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Aleluia. Você já cumprimentou o irmão que está do seu lado aí? Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias ao nosso Senhor. Rapidamente, eu irei reabrir a Bíblia que estava aberta lá dentro e fechei de lá para cá. Glórias a Deus. Ao Senhor seja a honra, a glória, o louvor. Amém? Pega a tua Bíblia, abra no livro de Romanos, comece abrindo no livro de Salmos, no capítulo 65, versículo 2. Quero lembrar os diáconos que tem criança correndo e gritando dentro da igreja, e que não deve ser assim. Amém? Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Salmos 65, versículo 2. Falaremos nessa noite sobre oração. Vamos falar sobre o quê? Sobre oração. Todos acharam? Diz assim o texto, apenas o versículo 2. Ó tu, que ouves as orações, a ti virão todos... Não. Hã? Vocês estão falando o quê que eu não estou ouvindo? Salmo 65, versículo 2. Toda a carne. Vamos agora no tempo 3. 1, 2, todo mundo junto. Ó tu. Toda a carne. Senhor, está a tua palavra, que seja alimento para a nossa vida nessa noite. Ó Deus, tirando todo o embaraço, tirando, Senhor, toda a dúvida e fortalecendo os nossos corações para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Você pode dar um amém bem gostoso? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Podem sentar, irmãos. Quantos de vocês já esteve em alguma situação de sua vida em que você já procurou todo tipo de conselho, todo tipo de palavra, todo tipo de ensinamento, mas nada disso pôde te ajudar, nada disso pôde te tirar da dúvida, nada disso pôde melhorar a tua causa. E aí, de repente, você se lembra de Deus. Para muitos, Deus é o último a ser ouvido. Resolveria muita coisa na nossa vida se Ele fosse o primeiro. Mas temos um pequeno problema, como seres humanos, que vem de muito tempo. Muitos confiam em carros, outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Muitos confiam na sua própria sabedoria. Muitos, apesar de não terem sabedoria, confiam na sua inteligência. Muitos confiam na sua capacidade de estabelecer projetos. Aí de novo volta a palavra dizendo que o homem pode fazer planos,
Mas a sua resposta certa sempre vem de Deus, e só de Deus. E aí nós começamos a observar que nós incorremos historicamente, como os irmãos que nos antecederam na história, nós incorremos no mesmo erro de deixar Deus para a última instância. Se você vai entrar em uma causa e você estabelece uma causa na justiça, você primeiro precisa ter, é melhor que tenha um advogado. Você pode até entrar em algumas causas sem advogado, outras não. Mas digamos que seja uma causa que você não possa abrir mão de um advogado, então você vai procura um bom advogado, ou pelo menos aquele que você pode pagar. E aí você entra numa causa, digamos que a sua causa você perca na primeira instância. Você tem o direito de recorrer. Então você vai à segunda instância. Será ouvido por outros juízes. Digamos que também naquela instância você perca. Então você tem o direito de ir ao sumo tribunal, ao principal tribunal do seu país. E aí você vai ser ouvido por pessoas que têm o mesmo peso e poder do presidente da República. É o que cada ministro do STJ representa. Cada um daqueles ministros tem o poder de um presidente. E isso é muito sério. Muitas pessoas só podem chegar até o STF quando estão na última instância, não tem mais a quem recorrer, então vou recorrer ao sumo tribunal, ao tribunal maior. Na vida espiritual de um crente é diferente. Quando vinha para cá, vinha ouvindo no rádio do carro, vinha ouvindo a Voz do Brasil. E entre muitas notícias ouvi que algumas obrigatoriedades que nós temos quanto cidadãos estão sendo derrubadas. E hoje você tem mais direitos para um lado, menos direitos para outro. E isso é porque o mundo é assim, lidamos com seres humanos e dependemos da política, dependemos de acordos para podermos viver em sociedade. Mas há um ser, e muitos acabam não entendendo isso e se confundem Deus com uma instância humana qualquer de autoridade. Com Deus não há política, com Deus não há um famoso toma lá da cá, apesar de muitos crerem dessa forma. Quando, por exemplo, querem comprar suas bênçãos fazendo a campanha A, B, C ou D. Quando você resolve que vai comprar a sua bênção fazendo 21 dias de jejum de Daniel, por exemplo. Eu vou comprar uma bênção, eu vou convencer Deus que Ele tem que me abençoar, porque afinal de contas eu vou ficar 21 dias com fome. Depois dos 21 dias, ai de Deus, se Ele não me atender, eu vou parar de ser crente. E eu vou causar um tormento terrível lá no céu, porque eu deixei de ser crente. Muita gente pensa assim. Oi? Pelo menos pensa que pode, né? Outros dizem, eu vou determinar. Olha, eu determino o Senhor Jesus que é hoje ou é nunca mais. Eu vou determinar, tá? Outro bobo. Nós é que nos determinamos a ficar de joelho na presença dele até que ele queira nos ouvir. Quer se determinar? Faça isso. Eu vou determinar para mim mesmo que eu não vou mais fazer nada que me agrade, só vou agradar a Deus, vou cuidar dos pobres, dos órfãos e das viúvas. Vou determinar isso na minha vida. Ninguém quer fazer esse tipo de determinação, né? Agora eu determino, Cristiane, que não passa desse ano, que o teu cabelo vai estar batendo aqui, ó. E se mandar um recebe aí, então, é frenesi na igreja. Se o recebe aí mandar antes de um eis que te digo,
É assim ou não é, irmãos? É assim? Ou estou falando algum tabu? Estou mexendo com algum vespeiro aqui na igreja? Não, né? Acho que os irmãos estão começando a se acostumar comigo. Pelo menos quando termina o culto, não tem ninguém me escorando mais pelos cantos para me perguntar se é bem assim mesmo. O povo está acostumando. Quando nós oramos, porque a mensagem dessa noite fala de oração. Quando nós oramos, existe um padrão, irmãos, para orar. Sabia disso? Quem sabia que existe um padrão para orar? Seja sincero. Você nunca ouviu falar que existe um padrão para se orar? Não? Vamos tentar? Vamos tentar me ajudar na mensagem? Vamos lá? Primeira coisa que eu preciso fazer para orar. Alguém me diga, por favor. Valendo um copo d'água lá do bebedouro. Tá bom, tá caminhando. Segundo passo. Acabou? É só isso? Então se eu fizer jejum, eu estou bem na minha oração. Vamos, gente, vamos participar. Fica com medo, não. Vamos lá. Oi? Se eu fizer jejum, Deus recebe a minha oração. Então vamos lá. Estamos construindo um pensamento. Eu estou começando a ficar à vontade. Vou ir para perto de vocês. Se o microfone fosse sem fio, eu ia botar o microfone na sua boca hoje, mas não está. Vamos lá. Já sei que eu tenho que entrar no meu quarto e que eu tenho que fazer jejum. Então vamos lá. Outra coisa que eu preciso, Lília, para a minha oração ser ouvida. Ter um motivo na minha oração, tem que ter um propósito. Tá. O que mais? Fé. Podia ter começado pela fé. Podia. Precisava começar pela fé. Eu vou falar algumas coisas aqui a respeito de oração, daqui a pouco eu volto para a mensagem, porque a mensagem é curtinha, a introdução é que é grande. Deixa eu te falar uma coisa. Primeiro passo para uma oração bem-sucedida. Tem gente anotando? Glória a Deus. Que bom. Tomara que esse bom hábito todo mundo adquira. Primeiro passo para que a sua oração seja ouvida, você entra na presença de Deus, Salmo 100. Entrai pelas portas dele com louvor. Pessoas que vêm da rua, chegam cansados, esbaforidos, sentam, Deus, olha só, Deus, tá bom, Deus, olha só, Deus, porque eu quero, porque eu preciso, tá bom, valeu, obrigado, dá licença que eu agora vou resolver outro negócio. Não é assim que tem se tornado as orações da pessoa moderna? É assim ou não é assim? Oração demanda louvor. Você está entrando diante daquele que é o Todo-Poderoso Deus. Salmo 100. Apresentai-vos diante dele com louvor. E em seus átrios com... Você que já leu o Salmo 100. E nos seus átrios com hinos. O que é o átrio da igreja? É o quintal da igreja. Você chegou no quintal, já está cantando louvor ao Senhor. Você não precisa que a Cristiane fique aí, vamos embora, gente, vamos lá, e aí, deixa Deus te tocar, vamos nessa, vamos lá, vamos Lília, bota uma nota aí para poder ver se o povo sente Deus. Não, você já chega na porta louvando a Deus. Teu culto, na verdade, começa quando você sai de casa. E aí você chega na presença de Deus com louvor. Segundo passo para que a tua oração seja bem recebida. Você tem que reconhecer pecado. Reconhecer pecado. Reconhecer pecado. Reconhecer contradições. Reconhecer negligência. Reconhecer que você, na verdade, teve um dia maravilhoso e que só está orando naquele momento porque alguém na igreja falou, olha, agora é hora de orar, vamos orar. Então eu vou orar porque está na hora de orar. Não, eu vou parar agora e vou olhar para a minha vida e vou observar.
Eu tenho sido negligente com Deus? Às vezes tenho. E quem não tem sido negligente em alguma coisa nesse tempo, irmãos? Seja sincero, eu tenho sido. Eu tenho andado num corre-corre tão grande para ser o melhor pastor que eu posso, e às vezes você acredita que chega de noite, eu não orei, eu já fiz de tudo hoje. Esqueci de falar com aquele que eu deveria ter orado antes de sair de casa, porque eu pretendia servi-lo. Olha que loucura. Olha, usa-se muito dizer que o Espírito Santo incomoda. Acabou virando uma maneira de falar, mas eu não sou muito fã dessa palavra, não. Eu acho que o Espírito Santo inspira. Porque quem incomoda é o diabo. Ele incomoda pra caramba. Mas o Espírito, ele inspira, ele desperta. Sabe aquele desejo que você tem às vezes de sair, ficar quieto num canto e falar com Deus? É o Espírito que te inspira a esse momento. Então, o segundo passo para que a minha oração seja produtiva é confessar pecados. Terceiro passo, para que a minha oração seja produtiva. Já entrei com louvor, gastei um tempo, bom tempo, de verdade, adorando a Ele, reconhecendo quem Ele é, dizendo para Ele que é maravilhoso servi-lo. Depois, Senhor, eu quero te apresentar os meus pecados. Terceiro lugar, agora eu vou suplicar. A súplica é uma oração sentida. Ela não é tão metódica, de palavras escolhidas. Eu tenho para mim que uma das melhores orações que você pode fazer na sua vida, na maior parte da tua história de caminhada com Deus, foi aquela oração que você não sabia o que dizer, você não tinha nem palavras para dizer, você fazia tudo com choro, porque você não se continha. Deus, eu não tenho muita coisa para te dizer, eu quero te dizer que eu te amo. Muito obrigado. Obrigado pela libertação, obrigado pela salvação, obrigado pelo pão na minha casa, obrigado pelo pão. Eclesiastes diz que a alma farta pisa o favo de mel, mas para quem tem fome, todo amargo é doce. Quem nunca sentiu fome, irmãos? Talvez você tenha se criado numa casa muito abençoada e muito abastecida, mas muito provavelmente não foi a história de todos nós. Alguns de nós, talvez a maioria, tenham passado por muitas aflições na vida. Muitas. E aí hoje você olha para a sua despensa e você vê lá, você vê contrafilé, você vê alcatra, você vê lá picanha, você vê 3 tipos de peixe, você vê lá ovo, você vê lá hambúrguer, você vê lá, na despensa tem sardinha em lata, tem o que comer, estou falando só de carne. E aí às vezes a tua memória vai lá atrás e você fala assim, nem sempre foi assim. Então, você adorou a Deus. E olha só, adorar é muito mais do que louvar. A adoração nasce num coração grato. Louvar é elogiar. Cristiane é uma menina que canta bem, é boa amiga, é bem educada. Elogiar. Se não houver cinismo, se não houver hipocrisia, é sempre prazeroso e muito bom elogiar. Elogiar Deus. Deus é grande, amém? Deus é grande. Deus brilha mais do que o sol, amém? Tudo que Ele faz é maravilhoso, amém? Elogiar. Agora a adoração nasce no coração de quem sabe que foi tirado o pezinho da lama. Quem sabe, como eu sei, que muitas vezes estive na frente de muitas armas, irmãos. Se tivesse passando ou polícia ou bandido, podia estar passando lá na Praça São Jorge, né? Se eles estivessem passando lá, o meu perfume ia lá. Eles pegavam uma rua e vinham encosta aí, garoto. Eu já perdi conta, só não apontaram para mim canhão de guerra, porque o resto, de 32 para cima, eu já tive na mira de todos eles.
E quantas vezes eu cheguei em casa porque Deus me levou com mão forte até dentro da minha casa. Porque senão eu tinha ficado em alguma esquina na minha juventude. Aí eu olho para tudo isso e lembro. E é impossível não vir uma adoração lá de dentro. A adoração nasce da tua gratidão. Seja grato. Comece a se lembrar de onde Deus te tirou, de quantos livramentos, da vida triste que você tinha lá atrás, o que você tem hoje. Amém, irmãos? Então o terceiro passo da sua oração passa pela súplica. Suplicar. O suplicante geralmente é ouvido por Deus. O suplicante geralmente tem uma história mudada. Eu lembro que há aproximadamente 11 anos atrás, numa agonia muito terrível que eu estava passando, uma agonia muito profunda, muita afronta. Foi uma época que eu fali financeiramente. Foi uma época muito, muito, muito difícil, em todos os lados. E aí eu falei, Senhor, eu não aguento mais. Peguei uma Bíblia, a Bíblia que está em cima desse altar agora, botei no chão, enfiei a cara nela, dobrei o joelho e falei, Senhor, vamos bater um papo sério agora. E como essa Bíblia ficou molhada de choro, eu falei, Senhor, muda a minha história. Eu preciso disso. E preciso que o Senhor seja Deus forte na minha vida, porque senão eu vou desviar, porque está brabo para o meu lado. Sinceridade, irmãos. Sabe o que acontece hoje, 11 anos depois? Cada item daquela oração, Deus já atendeu muitas vezes. Muitas vezes. Um dos pedidos que eu fiz foi a Viviane. A Viviane, ela é a pessoa que eu pintei em todas as cores naquela oração. Um casamento abençoado. Sabe por que às vezes você não recebe do Senhor? Porque você floreia demais. Você dificulta demais as coisas. Se você for para o teu lugar de oração e parar de florear e falar, Deus, eu quero isso, não porque eu mereço, mas porque eu estou pedindo, eu sou filho. O servo tem que se contentar com pão, água e casa, mas eu sou muito mais do que servo, eu sou filho. E me achego como filho. E eu sei que como filho, eu sou um filho sem vergonha às vezes, mas eu ainda sou filho, Senhor. Talvez eu não seja aquele filho bacana que ficou na tua casa trabalhando para o Senhor. Eu sou aquele sem vergonha que desviou, pródigo, foi lá fora, gastei minha herança, estou voltando, só quero trabalhar. E o Senhor fala assim, não, tu não vai ser trabalhador, tu ainda é filho. Precisamos ter sinceridade para falar com Deus. Precisamos ser objetivos para falar com Deus. Ele não tem nenhum desejo de dificultar a nossa chegada diante dele. Porque tudo que dificultava, ele rasgou no meio, ele rasgou o véu. Agora está muito mais fácil. Você pode ir e ter intimidade com ele. Em quarto lugar, para você ter uma oração produtiva. Você já louvou, já reconheceu pecados, você já suplicou. Amém? Agora você vai pedir ao Senhor que te instrua, que te ensine a ser melhor dali por diante. Porque no relacionamento com Deus, Ele deseja produzir em nós sempre crescimento. Cristãos estáticos, parados, engessados, de mente fechada, não têm a mínima noção de quem é Deus. Deus se revela aos simples, aos humildes, aos de mente aberta. Deus, ele fala muito mais com o suplicante que não sabe ler e escrever do que com os sábios filósofos e mestrados do mundo. Porque os sábios mestrados e filósofos, eu tive a oportunidade de conhecer alguns, são de nariz em pé, até para falar com Deus. São tão bestas que até para falar com Deus eles querem ter o nariz em pé. Enquanto que pessoas simples fazem como aquele samaritano que enfia a cara no chão e fala, Deus, eu não sou ninguém, eu não posso nada, eu não deveria nem estar aqui, mas se eu estou aqui, me receba como um menininho, porque eu preciso que o Senhor me ouça, porque afinal de contas eu sou um filhinho, sou um menorzinho, mas sou filho.
E em último lugar, você sai novamente da sua oração agradecendo. Agradecendo. Grandes homens de grandes ministérios. Eu tenho observado isso na minha leitura há um bom tempo. Que os grandes ministérios que mudaram a história do mundo, no que se refere à fé cristã, os grandes homens que mudaram a história do cristianismo, foram homens que pediram agora e nesse exato momento começaram a agradecer. Porque se Deus falou que vai fazer, já é tão bom quanto ver a promessa cumprida. Então, quando nós cremos de fato que Deus é Deus da nossa vida, você começa a parar de apenas pedir, pedir e pedir, e você começa a agradecer. Senhor, quer saber de uma coisa? Eu já te pedi isso e aquilo. Vou fazer uma coisa hoje, vou fazer diferente. Eu não vou pedir nada, eu só vou agradecer. Eu só vou agradecer. Eu só vou exaltar o teu nome. Eu já fiz essa experiência aqui nessa igreja umas 3 vezes. Tire um tempo para adorar a Deus. A igreja emudece. A nossa geração não sabe adorar, irmãos. Quantos de vocês eu já parei naquele gabinete para conversar e me contaram histórias de vida, de livramento, de milagres, de experiência com Deus, tremendas. E aí eu peço, adore ao Senhor, eu fico imaginando, Senhor, é agora que a tua igreja vai incendiar. É agora, Senhor, acendi o pavio, vai estourar a adoração nessa igreja. E a igreja emudece. Uma igreja que não sabe adorar é uma igreja que não é grata. Irmãos, quando nós ficamos presos, quando nós emudecemos na presença dEle, nós perdemos tantas coisas grandes e firmes que nos seriam reveladas por Ele. A adoração é uma arma de defesa. A adoração é uma arma de cura. Eu gosto de contar testemunhos. Me permita contar mais um. Naquele mesmo período, há 11 anos atrás, muito próximo desse dia da oração que eu fiz, muito próximo. A luta estava realmente muito grande. E aquilo que o Satanás mais lutou para fazer era me derrubar do altar, irmãos. Porque naquela época eu era pregador do evangelho, eu era líder de ministério de louvor. Ele queria me parar de qualquer jeito. Se ele me parasse, pelo menos uns 20 jovens que se espelhavam no meu ministério parariam também, fraquejariam também. E aí, uma noite eu fui para a igreja matriz, igreja do pastor Daniel, e havia um culto jovem lá, e não tinha tocador, Lília. Tinha todo mundo lá, mas não tinha ninguém para pegar na guitarra. Quando eu pus a mão na guitarra, toim, arrebentou a primeira. Aí eu falei assim, sem problema, sem a primeira se toca. No segundo hino, toim, arrebenta a terceira. Sem terceira ninguém toca. Pelo menos eu não. Fiquei com aquele instrumento lindo na minha mão, mas totalmente desajeitado. No meio de um louvor, de uma juventude inteira dentro da igreja. Sabe quem veio falar comigo? Satanás. Chegou no meu ouvidinho e falou assim, você não é digno de estar em cima desse altar, rapaz, desce daí, desce daí. Você não deveria estar aí. Acusação, irmão, quem acusa é o diabo, nunca é o Espírito Santo. Por isso que eu não gosto de dizer que o Espírito Santo incomoda, ele nunca me incomoda, ele me instrui, ele me inspira, ele até puxa a minha orelha, mas nunca me incomoda. Quem me acusa é Satanás. E aí ele começou a macerar no meu... Irmãos, você sabe o que é um coração desejoso de louvar? Fechar no altar? Eu fiquei envergonhado naquele momento, porque por um leve momento, eu ouvi aquela voz e acreditei nela. Então eu peguei aquela guitarra, coloquei no descanso, saí com cara de sem graça, achei um cantinho e fiquei triste. Aí o Fernando, um rapaz... um presbítero que vai vir pregar aqui muito em breve, falou assim, eu cheguei para ele e falei, Fernando, vamos à igreja do CI, que era um amigo nosso em comum, a igreja dele está fazendo 1 mês de abertura, e eles estão fazendo uma mini vigília para consagrar esse mês ao Senhor.
vamos lá, ele, vamos embora. Chamar o Fernando para louvar e adorar e orar e fazer missões é melhor que chamar ele para o parque. Quando eu falei, vamos para a vigília, ele, vamos embora. E aí fomos para aquela mini vigília, no mesmo bairro. Irmãos, quem tinha sido humilhado lá em cima do altar 1 hora antes, procura sentar lá nos últimos bancos, e foi comigo assim também. Irmãos, naquela noite, eu cheguei, o culto já tinha começado. Procurei um cantinho, fiquei igual a irmã Anaísa, separado de todo mundo, o louvor comendo solto, uma lindeza, uma maravilha, e eu enfiei a cara no banco da frente, comecei a chorar, falei, Deus, me perdoa, eu não sei o que eu fiz, mas eu não sou digno nem de estar na tua casa. Ouvindo conversa do acusador, sabe que coisa triste? O culto transcorreu, irmãos. A palavra foi dada, e na hora do ofertório, o pastor da igreja queria apertar a mão de todo ofertante. Eu peguei minha oferta e fui lá. Entrei na fila para ofertar. Aquele homem que nunca havia me visto, nem eu a ele, quando ele põe a mão na minha mão, ele me segurou e a fila parou. Ele falou, olha, varão, tenho dois recados de Deus para te entregar. Mas você vai ter que ficar depois do culto, porque eu não posso fazer isso agora, porque o culto vai parar. Eu falei, tudo bem, pastor, eu espero. O tempo passou, acabou o culto, e aí eu fui conversar com o pastor. O nome do pastor também é Eduardo. Aí foi 2 Eduardo, um com testemunho e um com ministério para falar. E aí ele chegou e falou para mim, olha só, jovem, eu não sei, deixa eu segurar, senão eu choro. Eu não sei o que Deus vai fazer na sua vida, mas quando você sentou e ficou quietinho ali, eu via as suas mãos assim, como se estivesse segurando um vaso de barro, e esse vaso estava transbordando de ouro, chega a cair assim. Eu não sei o que Deus vai fazer na sua vida, mas você vai ser muito próspero. Oh, glória! Ele falou, e a segunda visão que eu tive com você, e essa sim mexeu com a minha história, é que enquanto você louvava, notas musicais, quem já viu nota musical, sabe aqueles desenhozinhos, aquela bolinha com a... Tem uma imagem dessa na internet, para quem gosta de buscar imagem de adoração, tem essa imagem. Ele falou assim, notas musicais saíam da sua boca e ficavam sobre a sua cabeça. Deus te chama para a adoração. 1 hora antes, humilhado. Então você tem que procurar saber a que voz você vai atender. Qual é a voz que tem soprado no teu ouvido? As duas sopram. A voz do acusador e a voz de quem quer te promover, de quem te quer levantar, de quem quer te ver no altar, honrado. E aí, irmãos, eu duvidei da visão, duvidei. Deu 10 minutos. O ministro de louvor bateu no meu ombro e falou assim, varão, não duvida da visão não, porque eu também vi. E ele nem viu o pastor falando comigo. Eu via notas musicais saindo da tua boca e pairando sobre a sua cabeça. Deus tem um chamado de adoração sobre a tua vida. Eu falei, glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, quando você para a sua vida, para a confusão do seu corre-corre, quando você para de achar que você pode resolver tudo sozinho e dobra seu joelho, a sua história muda. Muda. Se você estava caminhando para a derrota, para a vergonha, para a acusação, o teu Deus, que não é doido, o teu Deus que te escolheu antes da fundação do mundo, Ele deseja te honrar. Então, escolha buscar Deus. Escolha conhecer Deus na oração, irmãos. Há coisas que só são reveladas para quem busca, irmãos. Você vai viver a sua fé cristã de testemunho dos outros até quando? Você vai se emocionar com o testemunho de alguém. É muito bom, nos edifica, é maravilhoso, mas queira ter também a sua história com Deus. Sabe por quê? Porque quando você está lá no seu cantinho de oração, ninguém está vendo.
se você falou em língua, ninguém está vendo se você sapateou no espírito, ninguém está vendo se o Senhor te deu uma visão diferenciada, ninguém está vendo, você está no seu secreto com Deus. É nesses momentos que Deus se revela a você. Ele muda a história da sua família. Quantos de vocês estão aqui, todos os cultos, clamando por um filho, clamando por um neto, clamando por um irmão, clamando por um marido, clamando por uma esposa? Todos nós temos alguém por quem clamar. E se não clamarmos? E se nós não buscarmos? Temos um casal de noivos aqui. Se vocês não orarem pelo casamento de vocês, botar um tijolo em cima do outro, pintar da cor que vocês querem, não é difícil, jovens. Difícil é levar um casamento até o altar santificado. Isso é difícil. Porque quando nós nos ajoelhamos diante de um sacerdote, fazemos isso muito mais do que para ficar bonito num álbum de fotografias. Há uma responsabilidade espiritual ali. Nós fazemos uma aliança com Deus e um sacerdote coloca a mão na aliança e diz que seja para sempre. Agora não pensem, e os mais vividos aqui vão poder atestar isso, não pensem que a vida a dois é fácil, não é. E não é porque há divergência de pensamentos ou temperamentos. A vida a dois, principalmente do cristão, passa todo dia por um ataque do inferno. Todo dia no ônibus tem um cheiroso ou uma cheirosa. É ou não é? É, irmãos. Todo dia tem alguém contando uma historinha floreada. Todo dia Satanás escolhe um para mandar na tua casa para ver o que você tem, para poder botar o olho gordo nas suas coisas. Ou você pensa que isso não é feitiçaria? É. Tem gente que se passar a mão numa rosa tua, ela murcha. É ou não é? É. Teve gente que entrou na nossa casa quando eu era criança, minha mãe depois teve que levar o cachorro para orar, que o cachorro ficou doente. Tem gente que é assim, irmãos. Sabe qual é o antídoto para tudo isso? Orar. Orar. Quando nós consagramos tudo que há na nossa casa, inclusive os nossos relacionamentos, Deus, Ele toma posse, amém, irmãos? Deus toma posse. Vá lá em Romanos capítulo 8, versículo 26. Falamos, no que tange a oração, falamos sobre a necessidade que se tem de orar e como ter uma oração objetiva. Agora vamos falar rapidamente, o tempo está acabando, que essa oração tem a ajuda do Espírito Santo. Romanos 8, 26. Quem achou, diga amém. Amém? Foi a maioria que achou? Quem não achou, diga misericórdia. Romanos, capítulo 8, versículo 26. Diz assim: da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vou até fazer uma brincadeirinha aqui. Os irmãos, quando vão cantar inexprimíveis, tá errado, tá, ô Cris? Não é inexprimíveis. Você tem o valor, o Espírito Santo se move, tem inexprimível. Os irmãos cantam inexprimíveis. Inexprimir seria uma coisa que não se pode espremer. É inexprimíveis, de expressar, que não se pode expressar. Então, inexprimíveis. Olha o texto. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então a tua oração, ela é efetiva porque ela tem a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo é que faz a ponte entre a tua oração e o ouvido de Deus. Tem mais, pastor? Tem, versículo 27, próximo versículo. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus
é que intercede pelos santos. Intercede por quem? Por você. Aquele que sonda os corações entende o que o Espírito quer dizer. Quem é que sonda o coração? Deus. Salmo 139, Deus, tu me sondas e me conheces. Então, quando você resolver orar, ore, lembrando-se que o Espírito Santo ora junto. O Espírito Santo melhora as tuas palavras. O Espírito Santo santifica a tua oração. Amém, irmãos? Então, orando sempre. Toda vez que você encontrar uma palavra que esteja assim, ó, orando, jejuando, falando, o que essas palavras têm em comum? O ando, né? O finalzinho NDO, isso se chama gerúndio. Isso quer dizer que toda palavra que tiver, por exemplo, orando, quer dizer que não tem fim. Sempre orando, ou seja, sempre continue até Deus voltar, você está orando, jejuando. Pastor, qual é então a função do jejum? Jejum, irmãos, ele não é moeda de troca. Jejum não me deixa mais bacana diante de Deus. Jejum, ele é mal entendido. O jejum, ele foi deixado para que nós venhamos a adquirir disciplina. Se eu consigo me abster do alimento, e não importa se eu vou ficar tonto, se o estômago vai dar um vazio, se vai dar tremedeira, se eu vou ficar com sono, se eu consigo dominar o meu corpo e submetê-lo a Deus, logo eu vou aprender uma coisa chamada disciplina. Aí sim, fica mais fácil quando a cheirosa no ônibus se esfregar, quando aquele cara bonitão que tem um olho, ele é tão lindo que tem um olho azul e o outro verde. Aí o camarada chega para você e diz que você é a coisa mais fofinha do mundo. Você é uma mulher que jejua. Tô, Satanás, sai fora, rapaz. Eu tô te vendo aí, camarada. E detalhe, pode até ter dado um arrepio gostoso, mas você não cai na conversa. Tentação só é tentação porque mexe com a gente. Ou senão não era tentação. Então jejuar é bom, irmãos. Você aprende a ser disciplinado. Se você é alguém de língua muito solta, jejum te dá um freio para a língua. Se você é briguento, jejum te ensina a não ser briguento. Se você não, olha só, como é que o jejum é bom. Agora sim, se eu jejuo e eu adquiri pelo ato do jejum a disciplina, se eu sou disciplinado, eu vou achar tempo até para orar. Viu como é bom? Não é que o jejum seja miraculoso ou que seja uma moeda de troca. Lá em Isaías, se eu não me engano, no capítulo 58, não tente achar porque eu não estou com certeza do texto, mas diz, olha Deus falando para o povo. Esse povo jejua todo dia, ficam com fome, fazem aquelas orações maravilhosas no templo, mas manda, aí Deus falando para Isaías dizer para o povo, fala para eles que o jejum que eu quero é esse aqui, ó, que eles comecem a não ter mais escravos, porque eles tinham escravos, que eles parem de oprimir o povo, que eles comecem a amparar os órfãos e as viúvas. Se eles fizerem isso, pode parar de jejuar, porque o que eu quero é isso. É muito melhor você pegar uma bolsa de compras, ou pegar de repente uma coisinha que sobrou no teu armário, colocar numa bolsa, bater na porta de alguém que você sabe que precisa e falar só, eu vim te trazer isso aqui, não é muito, mas eu gostaria de cooperar. Isso é muito mais poderoso diante de Deus do que o tal do jejum do Daniel, que ficou 21 dias com fome. E ele ficou com fome porque Deus tinha um propósito na vida dele. Daniel foi Daniel. Se Deus não mandar eu jejuar 21 dias, eu não vou jejuar, eu vou comer meu pão, vou almoçar e vou jantar. Ah, desculpa, ainda vou lanchar à tarde. Daniel jejuou porque tinha um propósito. E o propósito de Daniel não necessariamente é meu, afinal de contas eu não estou na Babilônia nem nada. Então, irmãos, cada um de nós tem que ter um peso, tem que ter uma sensatez na vida cristã.
Jejuar é bom? É necessário? É. Eu devo fazer isso? É claro que sim, mas pelos motivos certos. Nunca jejuar 40 dias ou 400 dias vai te deixar com a moeda de troca poderosa para ir cobrar o que quer que seja de Deus. E aí tem uma outra coisa que eu quero fechar isso daí para não virar uma mensagem sobre jejum. Eu não posso jejuar por você. Jejum é pessoal. Sabia? Eu posso até orar pela tua vida. Posso. A Bíblia diz que eu posso. Mas jejum é pessoal. Se jejum é uma disciplina, logo eu tenho que jejuar por mim. E te inspirar a jejuar por você. Eu posso até, como pastor da igreja, falar, irmãos, este final de semana vamos jejuar. Sabe por quê? Porque Deus falou no meu coração que Ele vai atuar em determinada área e é necessário que todos estejam preparados para ouvir a voz de Deus. Então vamos jejuar. Agora, entre quem quiser. Se você deseja conhecer a Deus e ouvir a voz de Deus, você vai ouvir a voz do seu profeta. Se não, vida que segue. Então eu não posso jejuar pela Cristiane. Eu posso orar. O que a Bíblia diz é que eu tenho que levantar as minhas mãos e por imposição de mãos haverá milagre. Isso é o que está na Bíblia. Agora, jejum é cada um. Se você deseja vencer as suas batalhas humanas, vencer a sua carne, é jejum. Amém, irmãos? Então, eu explico essas coisas para tirar uma coisa que o apóstolo Paulo disse que naquela época, quando o Paulo ainda estava vivo, que tinha uma coisa chamada sofisma, que vivia dentro das igrejas causando problema. Sofisma, se você for procurar no dicionário, é um argumento criado para induzir pessoas ao erro. Sofisma é um argumento criado para induzir pessoas ao erro. E Paulo diz que nós precisamos tirar os sofismas, os ensinamentos errados, os ensinamentos que não estão na palavra, precisam sair de dentro da igreja. E quarta-feira é um dia ótimo para falar dessas coisas. Eu gosto tanto da quarta-feira que para mim é uma segunda escola bíblica, porque é um momento que a gente tem liberdade para falar abertamente. Então, orar é mais do que necessário. É vital para você ter uma vida de fé produtiva. Se você quer ter uma vida de fé produtiva, se você quer ver vitórias em Deus, se você quer o antídoto para o veneno de Satanás no teu ouvido, é oração, irmãos. Aquela oração sentida, suplicante, não é fórmula de bolo, cada um tem a sua oração, cada um tem uma maneira de falar, desde que seja sincero. É uma bobagem tentar inventar palavras para dizer para Deus algo que Ele já sabe que está no coração. Seja sincero. Eu quero fechar essa palavra dizendo uma coisa. Pode ser que seja doloroso nos primeiros dias, mas crie uma dinâmica de oração diária. Se você não pode orar no melhor horário que seria para você, mas defina um horário santificado para orar e falar com Deus. Que seja no início da manhã, que seja na hora do almoço, que seja na tarde, que seja na hora de dormir, que seja o horário que for, mas coloque oração na sua vida. Coloque oração. Deus vai se revelar a você. Amém? Amém? Glórias a Deus. Senhora. Pode. Não pode. Aprendeu errado. Todo mundo aprendeu errado. Isso não está na palavra. Sim. Olha só. Houve oração no meio? Houve oração ali no meio? Oração? Não, mas fez oração também? Fez oração? A senhora fez oração? Foi a oração que funcionou, não foi o seu jejum. Não, foi a oração. A senhora não encontra na Bíblia. Aprendeu errado, irmã Vilma. É jejum, é pessoal, é santificação. A Bíblia manda
Você fazer a oração da fé. E a oração da fé curará o doente. Alguém já leu isso? Amém? Quem já leu isso? Só para confirmar. Amém? Você nunca achou e não vai achar na Bíblia que o jejum da fé salvou o doente. Nunca vai achar. Tudo bem. A sinceridade? Amém. Até aquele que vai orar pela vida do outro precisa se dominar, precisa ser santo, precisa dominar os pensamentos, precisa ter oração. Agora, não foi o seu jejum que curou, foi a palavra e a ordenança. Colocai as mãos sobre os doentes. Amém? Então, é só para colocar as coisas no seu devido lugar, irmãos. E outra coisa, eu estou tentando terminar. E outra coisa, vamos deixar para domingo na escola bíblica. A senhora pode trazer, não. Na escola bíblica a senhora traz. É outra bobagem que se aprende no púlpito. Isso, jejum, olha só. Ceia na intenção de alguém, isso não é fé cristã, isso é Mormon. Isso vem da igreja de Mormon, que se batiza e toma ceia por pessoas que não estão presentes. São coisas, é o tal do sofisma. Fez errado. Amém. Oi. Já virou? Já virou? Amém. Vamos lá. Só tem que falar alto, porque daqui eu ouço pouco. Leia para mim, por favor. A senhora conhece a história de Nínive? Vou tentar desenhar um pouquinho por que Jonas tinha medo de ir para lá. Nínive era uma cidade que fazia pirâmide da cabeça dos inimigos. Eles ganhavam uma guerra, decapitavam a cabeça de todos os inimigos, botavam no navio, traziam de volta para a cidade, aquele monte de cabeça com carne, com cabelo, com olho, com língua, com sangue, e botava no meio da cidade. Aquilo apodrecia e virava carniça no meio da cidade. Mas o orgulho deles era ter muitas pirâmides de cabeça dos inimigos. Agora, entendam uma coisa. Conversão é algo diário. O jejum foi proclamado para que eles passassem a dominar o seu ímpeto pecaminoso, que eles começassem a submeter-se ao profeta, e uma série de dominações pessoais eram necessárias, porque aquela era uma cidade que era um inferno na terra, e Satanás não ia deixar barato. Era só o Jonas sair da cidade que o ouvido do povo ia ser enchido pelas palavras de Satanás soprando nos ouvidos. Ali era um lugar de demônios. Então, vamos tirar Nínive e trazer para a nossa época. Você chega numa casa, pregou o evangelho ali, orou, Deus libertou. Eu aconselharia você, no ato de discipular aquela família, você pedir àquela família que fizesse um jejum. Porque enquanto eles estiverem em jejum, você tem entrada para ensinar novos pensamentos, nova doutrina, falar sobre santidade, falar sobre um monte de coisas. Não se esqueçam de que a Bíblia diz que quando um demônio é expulso, a casa fica vazia. Esse demônio fica vagando. Se a casa vazia não for ocupada por Deus, esse demônio traz mais 7 piores do que ele. Então, quando uma pessoa é liberta, ela deve ser instruída a aprender a orar, a jejuar, a ler a palavra. Então, isso é muito importante. Hoje nós chamamos isso de discipulado. Aquela moça que aceitou, que se reconciliou aqui no domingo, a igreja tem que encostar nela, orar com ela, buscar essa mulher, jejuar com ela, não por ela. Vamos orar, vamos jejuar juntos, vamos. Então, o meu jejum é só
para ajudá-la. Enquanto eu a estou ajudando, Satanás que vai tentar soprar no meu ouvido também para me tirar do meu propósito, não vai ter vez, porque eu estou santificado no Senhor. Então, irmãos, a Bíblia não se contradiz, ela se complementa. Se a senhora for estudar a história da igreja, da cidade de Nínive, se a senhora quiser estudar, essa Bíblia aqui tem a história dela quase toda. Eu empresto para a senhora estudar, a senhora vai entender muita coisa. Isso. Então, o jejum pode ser proclamado. Pode. Agora, eu, como pastor, tenho que ensinar qual é o verdadeiro motivo. Porque senão, irmãos, eu bato muito nessa tecla aqui na igreja, porque quando eu cheguei aqui, o que eu encontrei foi isso. Gente que não quer saber de Deus, que não se santifica, que não ora, que não está nem aí para o Senhor, mas quer botar uma oferta pomposa no altar e acha que isso é ser crente. Acha que ajudar na construção do templo está ficando maravilhosamente bem lá no céu. Não está. Deus quer que nós sejamos sinceros, tenhamos intimidade com Ele, porque só os santos verão a Deus. Eu não posso chegar aqui e ficar com cobiça, querendo pintar a igreja, fazer algumas coisas, trocar o meu carro e ficar macerando você para dar envelope disso, daquilo outro, e depois ter que prestar contas a Deus lá no grande dia. Eu tenho medo disso. Então, eu tenho que ensinar a doutrina correta, ainda que a igreja numa quarta-feira esteja com menos da metade dos irmãos, que ninguém, não é todo mundo que quer ouvir isso não. Se eu pegar e mandar você trazer, você não, vou tirar você porque você está aqui porque gosta. Mas há um tempo atrás, teve um camarada aqui mandando trazer garrafinha d'água e a igreja estava enchendo. Foi ou não foi? Quem trouxe? Foi Jesus ou foi a garrafinha d'água? Hã? Então pronto. Por que esse povo não quer saber de ouvir palavra? Eu vou falar para vocês. Tem gente que não vem aqui na igreja, mas é ofertante. Tem gente que não se santifica, eu conheço a vida de quase todo mundo aqui. Tem gente que é falador, fofoqueiro, toma conta da vida dos outros, se mete onde não deve, tem vida sem santidade, mas adora fazer uma oferta gorda e botar o dízimo. Pastor, você está dando um tiro no pé, porque a igreja vai parar de arrecadar. Estou nem aí. Você deve ser sincero com Deus, principalmente no que se refere à tua salvação. Dízimo e oferta, irmãos, é uma oportunidade que Deus nos dá para nós prosperarmos. É lei de Deus. Crente só prospera se dizimar e ofertar. Ponto. É palavra. Tem muito crente, inclusive aqui na igreja, que passa um aperto só, porque é negligente nessa área. Eu tenho ali, relação mensal. Tem obreiro da igreja que é muito bom obreiro, mas não oferta nem dizima, e vive um aperto só. Agora, dízimo oferta não salva. É uma oportunidade para eu crescer financeiramente e viver bem nessa terra. Agora, a ausência de santidade, tem muita gente que é bom em muita coisa, mas não vive uma vida santificada, não gosta de orar, não conhece palavra, não quer saber de Deus. Vai chegar no último grande dia, a trombeta tocou e vai ficar com a cara de bocó olhando para o céu. Ué, cadê? Cadê? Então, irmãos, isso que eu estou falando aqui, difícil você ouvir em outro lugar. Difícil. Nem possível não, que ainda há 7 mil por aí que não se encurvaram a Baal. Mas é muito raro. Muito raro. Eu creio que quando o povo se converter, orar, buscar a face do Senhor, se converter do seu mau caminho, Deus vai fazer prosperar a sua terra, vai curar a sua terra. Então, como consequência disso, pessoas supridas, prósperas, vão sim abençoar a obra da igreja, vão ajudar a construir o salão lá em cima, vai botar ar-condicionado. Por quê? Porque a consequência é que esse povo prosperou, porque se converteu do mau caminho, buscou a face do Senhor, orou ao Senhor, conheceu a Deus e, por consequência, Deus os abençoou. Nunca é o contrário, irmãos. Nunca é o contrário. Eu vou dar uma oferta gostosa, bonita e maravilhosa. Vou dar uma vaca para o churrasco da igreja. Mas se eu não tenho santidade, eu comi a tua vaca, mas Deus não recebeu no céu. Amém? Mais sincero do que isso,
Não dá. Amém? Aprenda. Deus quer ter intimidade com você. Deus quer ter intimidade. Eu, como pastor da igreja, eu preciso da ajuda de todos. Preciso. Porque nós temos uma cantina que está dando mais trabalho para terminar do que toda essa obra aqui ano passado. Está dando mais trabalho. Temos menos recursos para fazer uma cantina, que é uma fração do gasto que foi para fazer essa obra aqui dentro, porque o povo fechou a mão. Eu preciso da ajuda. Preciso. Afinal de contas, isso é para nossas famílias. Não é anjo que vai ficar na cantina. É a minha família e a sua família. Eu preciso? Preciso. Há muitos irmãos que estão cooperando muito mais do que deveriam pela ausência da maioria, que não chega junto. Preciso? Preciso. Eu não estou dizendo aqui que você deve deixar de ofertar e de dizimar. Não faça isso, por favor. Contribua, até porque você sabe para onde está indo o seu dinheiro, graças a Deus. Mas a tônica deste sermão é santidade ao Senhor. Vivam uma vida real, sem cinismos, sem hipocrisia. Deus te sonda e te conhece, seja verdadeiro, Ele tem muita coisa para te dar. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito que operou nessa noite em nosso meio. Senhor, me ajuda, ó Deus, a pastorear essa igreja, Senhor. Me ajuda, Senhor, me dando clareza de visão, me dando sinceridade, força para perseverar. Ó Deus, que isso seja na vida de todos os ministros dessa casa, dos pastores que operam, dedicam sua vida. Ó Deus, que abrem mão do seu tempo, do seu dinheiro, do seu trabalho. Ó Deus, para ofertar neste lugar. Para cada homem, cada mulher, Senhor, que crê na Tua palavra, que santifica o seu lar, que santifica o seu ministério. Ó Deus, que tem aprendido a Tua palavra, que tem lançado a religiosidade fora. Deus amado, nós carecemos da Tua ajuda. Sê conosco, Senhor. Sê com essa igreja. Ó Deus, ungindo e usando a cada pessoa que subir nesse altar com a Tua verdade. Tira o cinismo, tira a hipocrisia de nós. Não queremos ser meramente religiosos. Não queremos te oferecer, Senhor, sacrifícios mancos. Queremos, ó Deus, oferecer a nossa vida santa, santificada na Tua presença. Lábios que professem um perfeito louvor. Ó Deus, lábios que Te adoram. Pessoas que aprendem, ó Deus, a Te amar, amando o seu irmão. Deus amado, faça da igreja da posse uma igreja de pessoas sinceras em Tua presença. Nos conduza por esse caminho, Senhor. Se tiver que nos quebrar como vasos, faça isso, mas nos refaça de novo. Ainda que nos doa, ainda que nos custe, Senhor, tempo, sonos, lágrimas, nos conduza, Senhor, porque não queremos caminhar a nossa vida inteira, abrindo mão de tantas coisas e depois no final estarmos errados. Queremos ser santos, queremos ser igreja, queremos estar diante da Tua face, queremos que a obra das nossas mãos sejam aceitas por Ti. Nos orienta, Espírito de Deus. É o nosso desejo, esse é o desejo mais íntimo do nosso coração. Nos fortaleça, nos ajuda. Senhor, eu Te peço uma bênção por cada vida que se encontra enferma nessa noite. Senhor, que o Teu milagre venha alcançá-los agora. Deus, toma em Tuas mãos o corpo físico, o corpo, Senhor, espiritual do Teu povo. Esses pedidos de oração que se encontram nessa mesa, Senhor, que haja milagre, libertação, cura. Deus amado, que o Senhor venha tirar do vício, que o Senhor traga de volta aquele que está, ó Deus, embaraçado com o mundo, aquele que ouviu a voz de Satanás. Senhor, traga Teus filhos de volta. Deus amado, que haja libertação. Ó Deus, se houver encarcerados nessa noite, ó Deus amado, que o Senhor venha libertar, venha salvar. Santifica os lares nessa noite, Senhor. Santifica, Deus, cada cômodo da casa, cada sonho, relacionamentos santificados, vidas produtivas, ministérios produtivos. Ó Deus amado, que seja uma igreja, essa igreja, seja uma igreja da família. É a minha oração, Senhor.
no nome santo do meu Senhor Jesus. Revela-te a nós, ó Deus. Revela-te a nós, em nome de Jesus. Você que crê e recebe essa oração, diga amém. Glória a Deus. Aplauda o teu Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Estamos encerrando, irmãos. Vamos ofertar a casa de Deus. Vamos consagrar ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas. Não se esqueça, ofertar e dizimar é a oportunidade de Deus, que Deus te dá para ungir a tua sementeira. Amém? Glória a Deus. Eu quero te fazer o seguinte comentário. Você que pode e que vai ofertar, e você que não pode e que não vai ofertar, ponha-te de pé, por favor. Eu tenho uma direção de Deus para você nesse momento. Você que vai e você que não vai ofertar nessa noite, pegue a chave da tua casa aí na tua mão, você que tem. Se você tiver a sua carteira, nós homens carregamos carteira, né? Mulher nem sempre. Mas se você mulher não tiver um documento, pegue na sua mão. E quando você vier ofertar, repito, mesmo você que não tenha oferta ou dízimo, você vem aqui na frente. Eu acabo de receber uma direção de Deus. Eu vou colocar a mão sobre a sua chave, sobre a sua carteira. E Deus vai abrir portas, amém? Sobre a sua casa é a proteção de Deus. E sobre a sua carteira ou o seu documento é a prosperidade de Deus, portas abertas. Faça isso, vem aqui na frente. Glória a Deus. Aleluia. Venha com certeza no seu coração, irmãos. Aleluia. Só faça uma fila e passe. Você não precisa ficar. Vem aqui, me dá. Bote assim para eu botar a mão. Deus abençoe, prospere e guarde em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe, prospere e guarde em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe, prospere e guarde em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe, prospere e guarde em nome de Jesus. Irmãos, eu tenho aprendido uma coisa com o Senhor. 31 de dezembro de 2013, eu estava sobre este altar e Deus me levou a profetizar sobre essa igreja. 2014, tudo o que eu profetizei aconteceu. Em 2014, 31 de dezembro, eu profetizei algumas coisas que eu profetizei, Deus está revelando. Então, todas as vezes que o Senhor coloca no meu coração algo sobre esse altar, eu obedeço. Eu não sei o que Ele vai fazer. Ele não me disse. Mas Ele me mandou orar pela tua carteira e pelas chaves da tua casa. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Amém? Senhor, graças te damos por mais uma noite, pela alegria de virmos à tua casa, Senhor. Obrigado por nos trazer aqui. Obrigado por fortalecer o nosso coração. Obrigado, Senhor, porque muitos ficaram aprisionados em suas casas, mas o Senhor nos trouxe até aqui. Te glorificamos, te exaltamos. Muito obrigado, Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, diga, esteja sobre a minha casa, sobre a minha vida,
sobre a minha igreja, sobre os meus pastores e seus auxiliares, não apenas hoje, mas para todos sempre. Todos digam um sonoro amém. Vão em paz, o Senhor te abençoe. Glória a Deus.